O capítulo começa com uma rajada de vento saindo de Shigaraki com uma luz extremamente forte. Elas criam ondas, fazendo o robô de Hatsumi voar para longe, trazendo dificuldades para as pessoas acompanharem a batalha. As pessoas que assistem à luta ficam confusas, pois parece que Midoriya entrou no casulo de dedo de Shigaraki, onde vemos o fã número 1 do Endeavor em cena novamente, completamente confuso. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 417 do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos para aquele capítulo que... Caraca, foi o pior capítulo desde o capítulo 400. Caraca, eu fiquei realmente muito indignado com muitas coisas que rolaram aqui neste capítulo, mas você vai ficar sabendo aqui. Eu espero que eu esteja sendo precipitado e que o Correio venha corrigir isso mais pra frente. Mas antes de a gente comentar sobre essas ideias, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Gente, é muito importante você se inscrever aqui no canal do Geek Brasil. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante pra gente falar, mas também é muito importante você fazer a sua parte, se inscrever no canal do Geek Brasil. E é claro, né, se você for fazer também aquela comprinha na Amazon ali pra colocar os seus mangás, os seus volumes em dia, você pode comprar através dos nossos links e isso nos ajuda pra caramba também. Dessa forma, vemos o Deku dentro dos dedos dando um soco que transfere todos os usuários do One for All, exceto Nana Shimura. Ela chama o nome de todos os outros, mas logo percebe que sentiu repulsa devido aos seus sentimentos conflitantes em relação a Shigaraki e Kotaro. Rapaz, isso aqui realmente me pegou desprevenido, porque o Correio acelerou bastante essa ideia dos antigos portadores irem para dentro do Shigaraki. Bom, e nesse exato momento, Deku está agora sem nenhuma das suas individualidades. Neste exato momento, Deku está igualzinho, na verdade, para não dizer que nenhuma, né? Ele só tá com a individualidade da Nana Shimura, que é ali ao flutuar. Então ele tá quase como se estivesse no começo da história e a gente percebe realmente que este momento chegou. Momento em que Deku vai abrir mão do One for All. Eu achei que o Correio ele fosse dar um pouco mais de foco, fosse dar um foco maior ali para todos os portadores do One for All, mas ele já foi navalhando, ele já foi passando a foice ali, mostrando que não ia dar tanto foco conforme ele deu tanto ali para o segundo, quanto também para o sexto também. O que eu acabei achando bem complicado, porém, coitado do Correio, né? Ele só quer finalizar a sua história, ele só quer finalizar o seu mangá e ter paz depois disso. Outro detalhe importante é essa repulsa da Nana, que parece com a ideia de que ela sabia que se fosse para a mente do Shigaraki, teria que confrontar a ideia de ter deixado seu filho para trás. Ao mesmo tempo que a Nana ela tem essa percepção de que ela perguntou se os usuários estavam junto com ela, porque ela não queria que eles fossem para dentro do Shigaraki para lhe afetar de uma forma que pudesse lhe machucar, porque afinal é o seu neto. Mas antes disso, ela também ficou para trás porque, pelo que parece, ela vacilou no último segundo, não de propósito. Mas naquele momento parece que ela acabou abandonando a ideia de ir atrás do Shigaraki porque isso poderia lhe ferir. Como a gente vai ver ainda neste capítulo, a mente da Nana sabe que Shigaraki é seu neto. E se ela sabia disso, é claro que ela sabe que seu filho também tinha uma bruta parcela de culpa nessa situação. De transformar o Shigaraki em um vilão, é claro que o seu filho teria uma parcela nessa situação. O que se soma ainda mais ao ponto de que Nana se sente culpada por estar em um beco sem saída. Se ficasse com o filho, a gente poderia observar que o All for One poderia lhe usar como refém. Se deixasse ele para trás, poderia acontecer o que já vimos no passado do Shigaraki.
definitivamente é um beco sem saída para a mestra do All Might. Quando Deku está prestes a tocar a campainha, ele é abordado por uma versão sombria de si mesmo. Ela pergunta a Deku o que ele está planejando, o que mudará na relação dos dois se ele souber do passado de Shigaraki. Deku percebe que é Shigaraki falando com ele e diz que não tem certeza, mas precisa descobrir. O Dark Deku diz para o Deku morrer, mas Izuku apenas responde com "estou entrando", informando que vai mesmo entrar na casa da família Shimura. Mas antes disso, ele quase é atropelado por um caminhão e sua mochila fica arranhada, fica como se fosse ali meio que estragada, o que faz Deku perceber que está habitando fisicamente aquele mundo. Ou seja, se tomar dano ali, pode chegar a morrer. Nana então aparece dizendo que como Deku é usuário do One for All, ele assumiu uma forma física ao entrar nos mundos inconscientes de Shigaraki e agora pode interagir com ele. Deku fica surpreso ao ver Nana e ela pede desculpas por ter sido bloqueada, mas Deku sorri dizendo que está feliz por tê-la com ele neste momento. Aqui, a fisionomia da Nana já demonstrava que ela teria que confrontar o momento que fez seu neto se tornar o maior vilão de todos os tempos de Boku no Hero. As coisas não seriam nada agradáveis para ela a partir de agora. Nana diz que este é o núcleo de Shigaraki, sua origem, onde eles podem acertá-lo. É a única chance que eles terão de derrotá-lo. Deku corre para apertar a campainha, mas Stein se materializa perante ele e acaba pulando em cima dele, colocando as duas facas em seu pescoço, como fez com o Shigaraki em seu arco de apresentação, gritando para Midoriya o que ele pode fazer e que é por isso que eles morrem, é por isso que os heróis acabam morrendo. Assim, ele também se transforma no Hidestro e pergunta o que Deku representa, o que ele quer construir, como ele havia também perguntado ao Shigaraki na saga da batalha contra o Exército da Libertação. Hidestro então se transforma em Overhaul, que pergunta se Deku tem um plano, assim como ele perguntou a Shigaraki no arco da Yakuza. Porém, Deku apenas responde que não e pede para que Overhaul saia da sua frente naquele momento. Deku se desvincula deles e foge abrindo a porta, mas alguém segura a porta como se fosse um retrato e vira aquela foto da Nana com o Kotaro. Enquanto ouvimos a conversa entre Hana e Tenko, Nana vê a foto e fica com os olhos marejados, e vemos que é a Hana quem segurava a foto barra porta. Deku entra pela porta, entra pelo porta-retrato e vê que Kotaro está batendo em seu filho, mas Tenko é representado apenas por uma silhueta negra. Nana começa a chorar ao ver finalmente o que seu filho havia se tornado, e Deku corre em direção a eles, mas é bloqueado pela rejeição de Shigaraki. Kotaro diz que a avó deles é um demônio que abandonou o próprio filho. Nana pensa consigo mesma que isso não é verdade, que ela foi forçada a deixá-lo para trás. Ela percebe que o ferimento que deixou em Kotaro acabou machucando Shigaraki também, e se culpa por não ser forte o suficiente para derrotar o All for One e voltar para buscar o seu filho. Nana cai no chão, lembrando das memórias do seu filho, chorando ao ver sua partida, mas percebe que precisa fazer alguma coisa. Ela enxuga as lágrimas dizendo que sente muito por ser uma mãe tão fraca. Nana sente muito por nunca ter voltado. Os dois, tanto Deku e a Nana, rompem a barreira invisível. Deku salta em direção a Tenko e Nana abraça Kotaro. E com isso, Nana finalmente é transferida para Shigaraki e vemos o impacto acontecendo dentro dos vestígios. Seu último pensamento é que tudo havia sido culpa da vovó. E é aqui, meus amigos, é aqui que começa a minha grande indignação com este capítulo. É aqui que temos a coisa mais impactante, porque a Nana acreditava que poderia voltar viva da batalha contra o All for One, mas ela acabou escondendo seu filho, lhe deixando longe de tudo e de todos, e nunca mais ele teve sequer uma notícia dela.
É interessante prestar atenção nesses detalhes, porque o Gran Torino e o All Might eram os mais próximos da heroína, e mesmo assim ela não passou uma mensagem para eles para contarem a verdadeira história do que havia acontecido com ela. Caraca, isso é simplesmente inconcebível. Pensar que a Nana achou que poderia voltar viva da batalha contra o All For One e não pensar ou até mesmo raciocinar de que poderia passar uma mensagem para o seu filho para que não carregasse essa raiva absurda que ele estava despejando para cima do Shigaraki. É uma questão de várias besteiras acontecendo atrás de besteiras, porque a Nana não revelou a situação toda para o seu filho guardou uma raiva absurda que não justifica toda essa raiva que vem da Nana, mas ao mesmo tempo para jogar para cima do Tenko, mas ao mesmo tempo tem a sua parcela de culpa porque ela não despeja, não fala o que realmente aconteceu. O All Might mesmo não sabia que a Nana tinha um filho, o Gran Torino sabia, mas pelo jeito ou não sabia do seu paradeiro ou decidiu ficar em silêncio através de uma promessa com ela. Essa relação do Gran Torino com a Nana ainda precisa ser ainda mais refinada, ainda mais detalhada para nós, porque até agora nós não sabemos que tipo de relação os dois tinham. Se o Gran Torino era até mesmo vô do Shigaraki, se poderia ter realmente algum aspecto, alguma ligação com o garoto. Mas o que não fica claro é se a Nana havia colocado uma imposição para cima do Gran Torino para não ir atrás do seu filho e explicar o que realmente havia acontecido. Caraca, todas essas escolhas que a Nana acabou tomando virou um efeito borboleta dos infernos. Os erros da Nana, se terminarem assim, dessa forma, se não tiver nenhum contexto a mais para o Kohei adicionar em relação à personagem, a forma como terminou nesse capítulo, caraca, não me convenceu da quantidade de besteira que ela acabou fazendo. Qual pai ou mãe iria para uma luta contra o inimigo mais forte que poderia lutar e não deixaria ninguém para contar para o seu filho o que realmente havia acontecido? Caraca, na minha cabeça isso não entra. E não é possível que a Nana não deixaria o Gran Torino falar ao Kotaro sobre o que havia acontecido com ela. Será que ela tinha medo que o All For One lhe encontrasse através das conversas com o Gran Torino? Simplesmente não faz sentido. E eu tô pensando aqui, tô tentando entender por que ela tomou essa atitude. Acredito que seja injusto colocar esse peso todo na personagem. Foi culpa dela mesmo por não falar a alguém para explicar toda essa história, para contar para alguém, para explicar para o Kotaro. Agora dizer que ela é a grande culpada por ser fraca, por não vencer o All For One, sendo que tudo o que aconteceu poderia ter sido evitado se ela tivesse colocado alguém para conversar com o seu filho. Olha o inferno que foi para vencer o All For One. Essa fala dela de que a culpa tudo da vovó por não ter vencido o All For One é de deixar qualquer um maluco. Qualquer fã de Boku no Hero que consiga pensar um pouco mais sobre os desfechos dos personagens vai perceber que o Kohei vacilou pra caramba neste plot final da Nana. Se for realmente o plot final e eu não estiver comendo bola aqui. Mas cara, eu só consigo dizer que o seu Kohei vacilou mais uma vez em finalizar um plot de uma heroína. E isso deixando bastante a desejar. Caraca, é frustrante pra caramba ver esse plot da Nana pra esse final. Sem nenhuma explicação do porquê que ela deixou o Kotaro nesse escuro. Por que ela não explicou ou pelo menos colocasse ali o Gran Torino para falar alguma coisa. A cena então muda e Tenko deixa de ser apenas uma silhueta e vemos finalmente seu rosto. Agora ele está chorando no quintal e Deku chega com o traje da sua escola antiga. Lembrando que agora só existe Izuku e Tenko e Deku está sem seus poderes para os próximos capítulos. Qualquer coisa de imprevisto que venha a acontecer, que venha a rolar, já Elvis. E bem no momento em que Tenko vai desintegrar o seu cachorro e começar toda a desgraça pra cima da sua família, Deku lhe alcança.